Olá e boas-vindas à nossa imersão de hoje. É muito bom contar com a companhia de quem nos escuta para mais essa exploração profunda. Hoje, a gente vai mergulhar num paradoxo que está literalmente estampado na nossa cara o tempo todo. E que a gente raramente para questionar, né? Exatamente. Nós damos como certo que um sorriso significa alegria em qualquer lugar do mundo. E que, um senho franzido indica preocupação ou raiva. Mas a grande questão que vai guiar nossa conversa é se o nosso rosto é uma tela em branco, pintada aos poucos pela cultura e pela sociedade. Ou será que ele é um hardware biológico, já programado de fábrica há dezenas de milhões de anos? Olha, essa é sem dúvida uma das disputas mais clássicas da ciência. Investigar se a nossa linguagem não verbal é só um subproduto do convívio social ou uma herança estritamente biológica. E o que a gente tem para analisar hoje não é só teoria. Não mesmo. É um verdadeiro tesouro de comprovações científicas e pesquisas transculturais. A gente vai dissecar a teoria evolutiva das emoções e ir muito além daquele simples ato de sorrir ou chorar. Vamos entender a mecânica por trás disso. E a nossa missão com esta imersão é construir essa ponte no tempo. Nós vamos começar olhando lá para trás, desbravando as ideias pioneiras e bem controversas na época do Charles Darwin, para então avançarmos até as pesquisas revolucionárias do psicólogo Paul Ekman. O objetivo é entender como 60 milhões de anos de evolução moldaram cada músculo das nossas expressões. E mais surpreendente ainda, descobrir como mudar a nossa expressão facial pode, de forma literal, alterar como a gente se sente por dentro. Certo, vamos desempacotar isso, começando pelo princípio de tudo com Darwin. O Darwin propôs uma premissa muito audaciosa, sabe? A de que as emoções são o fruto maduro de 60 milhões de anos de refinamento evolutivo. É muito tempo. Sim, é absurdo. Para ele, as emoções não são só reações aleatórias ou falhas no nosso sistema lógico. Elas são ferramentas incrivelmente úteis de adaptação. O medo deixa de ser visto como uma fraqueza de caráter. Isso. Ele passa a ser um mecanismo de sobrevivência altamente eficiente. O medo faz a gente evitar o perigo iminente. Com certeza. O nojo, por exemplo, não é frescura. É um alarme biológico que te impede de comer algo tóxico ou estragado. A tristeza sinaliza a necessidade de apoio social. A raiva prepara o corpo para a defesa. E o Darwin foi além. Ele notou uma continuidade inegável na natureza. É aí que eu fico fascinado. Essa continuidade entre as espécies. Ele considerava que humanos e animais compartilham muitas experiências emocionais correspondentes. Sim, aquela ideia de observar um cachorro. Exato. Quando a gente vê um cachorro rosnando para proteger o território, arreganhando os dentes, ou um primata demonstrando afeto pelo filhote, a gente não está cometendo o erro de projetar sentimentos humanos neles. A gente está vendo a mesmíssima engrenagem evolutiva rodando. É a natureza usando as mesmas soluções biológicas brilhantes em espécies completamente diferentes. A biologia encontrou uma resposta que funciona e simplesmente a replicou. É genial. Se conectarmos isso ao panorama geral, essa ideia do Darwin era brilhante, muito intuitiva. Mas do ponto de vista do método científico moderno, ela era só uma hipótese. Muito bem fundamentada, claro, mas precisava de dados empíricos, testes sistemáticos que pudessem ser replicados. Era uma teoria aguardando o teste de Fugo, né? E é aqui que entra a figura central das nossas fontes, o psicólogo Paul Ekman. Ele dedicou décadas da carreira para investigar se a tese do Darwin se sustentava. A tese do Ekman é cristalina. Ele dizia que a emoção é expressa primariamente através de expressões faciais, causada pelos mesmos fatores mentais na nossa espécie e tem sinais biológicos únicos. E sinais biológicos não são coisas abstratas. É o sistema nervoso central e o autônomo agindo. Exatamente. É o coração acelerando, a pupila dilatando, a pele suando. O Ekman queria provar que um sorriso não é uma convenção social arbitrária, tipo um aperto de mãos. Que muda de país para país. Isso. Ele queria provar que é um evento biológico universal. E para fazer isso de forma irrefutável, ele não podia ficar trancado num laboratório americano. Ele teve que ir para o mundo real. E foi o que ele fez. Ele orquestrou 4 grandes estudos práticos e transculturais gigantescos.
O primeiro estudo focou nas nações industrializadas. O Ekman reuniu pessoas de países totalmente diferentes em idioma e história. Quais foram os países mesmo? Foram Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile e Japão. E o resultado foi uma concordância altíssima no reconhecimento de emoções básicas. Caminhando por Tóquio ou pelo Rio de Janeiro, as pessoas olhavam para as mesmas fotos de rostos e identificavam raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa com uma precisão matemática. Mas a grande ressalva para o primeiro passo, e qualquer cientista rigoroso levantaria a mão agora, é a força avassaladora da globalização. Com certeza. A mídia moderna. Pois é. Todos esses países consomem produtos culturais muito parecidos. Eles assistem aos mesmos filmes de Hollywood, veem a mesma publicidade. A cultura globalizada poderia estar funcionando como uma grande sala de aula, ensinando todo mundo a expressar emoções a partir de um padrão ocidental. Para descartar essa contaminação cultural, o Ekman precisava de grupos humanos em verdadeiro isolamento. E foi isso que levou ele para uma jornada extraordinária até Papua Nova Guiné. Ele focou em povos nativos que viviam completamente isolados da cultura moderna. Pessoas que nunca tinham visto uma tela de cinema. Nenhuma tela, nenhuma revista importada, viviam intocados pela mídia de massa. E o resultado desse segundo estudo lá em Papua Nova Guiné é o tipo de coisa que arrepia. Mesmo sem contato com o mundo exterior, essas pessoas reconheceram as emoções nas fotografias com a exata mesma concordância dos países industrializados. Eles olhavam para o rosto de um ocidental demonstrando tristeza e sabiam na hora o que era. Não era um código cultural, era uma linguagem inata da espécie humana. E a elegância metodológica do Ekman não parou por aí. No terceiro estudo, ele criou uma via de mão dupla. Esse estudo é fantástico. Ele não se contentou em testar só se os nativos entendiam os rostos ocidentais. Ele fotografou as expressões espontâneas desse povo de Papua Nova Guiné e levou os rolos de filme de volta para os Estados Unidos. E aí ele pediu para cidadãos americanos comuns, na rotina urbana deles, olharem para as fotos daquelas pessoas. Pessoas com estilos de vida diametralmente opostos. E o fluxo funcionou perfeitamente no sentido inverso. A precisão no reconhecimento foi altíssima. A tristeza de um nativo de Papua ecoava com clareza para um trabalhador em Nova York. Mas claro, fotografias são imagens estáticas. Congelam um instante e podem ter um grau de artificialidade de laboratório. Então o quarto estudo precisava capturar o rosto humano no fluxo caótico da vida. Precisava ver a máscara social caindo. Para isso eles tiveram uma ideia brilhante. Reuniram voluntários americanos e japoneses, que são duas culturas com regras sociais bem diferentes sobre demonstração pública de emoção, e colocaram todo mundo para assistir a um filme assustador numa sala de cinema. O grande truque foi filmar secretamente as reações deles no escuro. A escolha do cinema escuro foi um golpe de mestre. Foi sim, porque em situações iluminadas, a cultura japonesa incentiva uma maior contenção das expressões emocionais se comparada com a americana. Se eles dependessem de um relato pós-filme, as diferenças culturais gritariam. Exatamente, mas analisando as gravações feitas às escondidas no escuro, onde a pressão do julgamento social desaparece, eles viram que as reações eram idênticas segundo a segundo. Quando aparecia um monstro na tela ou um sobressalto, os músculos faciais dos japoneses e americanos se contraíam nas mesmas configurações para demonstrar medo ou surpresa. A biologia assumiu o controle absoluto. Isso desmantela totalmente a ideia de que a gente aprende a reagir ao ambiente de formas puramente culturais. As regras de etiqueta existem, as máscaras sociais também, mas o hardware por trás da máscara é idêntico. E essa universalidade dá uma lente fantástica para entender os fenômenos culturais globais. O que explica o milagre da empatia no entretenimento. É por causa dessa infraestrutura biológica que um público chinês consegue experimentar alegria, raiva e tristeza ao assistir a um filme americano ou brasileiro. A experiência emocional transcende os idiomas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque se estamos argumentando que essa linguagem não é aprendida pela convivência, a prova definitiva não poderia vir de adultos. Adultos já tiveram muito tempo para se adaptar, mesmo os isolados.
A evidência incontestável teria que vir do absoluto ponto de partida da experiência humana. Teríamos que olhar para os bebês. A verdadeira lousa em branco da influência cultural. E quando se investiga a psicologia infantil, nota-se que bebês do mundo inteiro apresentam o despertar das emoções em estágios idênticos. Existe um cronograma de maturação impresso no nosso DNA. A linha do tempo é fascinante. Apenas 2 semanas após o nascimento, um recém-nascido já apresenta expressões faciais incrivelmente nítidos de nojo. Principalmente em resposta a sabores amargos. É um escudo biológico assombroso para proteger o organismo da ingestão de toxinas naturais, que geralmente são amargas. Ele faz isso antes mesmo de entender o perigo. E eles também já demonstram dor e interesse visual pelo ambiente. Sim, e avançando, entre a 4ª e a 6ª semana de vida, surge a capacidade de sorrir de forma social. Um mecanismo de sobrevivência focado na conexão, garantindo que os cuidadores sintam afeto. Entre o 3º e o 4º mês, os bebês manifestam raiva, sinalizando frustração com obstáculos. E então, entre o 5º e o 7º mês, eles começam a configurar as expressões clássicas de medo. E o medo aparece justamente quando eles começam a engatinhar. Exato. O timing é perfeito. Eles passam a ter mobilidade física autônoma. Então, precisam de um alarme interno calibrado contra quedas e aproximação de estranhos. É um roteiro muito bem amarrado. Mas eu imagino um cético ouvindo isso e pensando que, tudo bem, eles se desenvolvem no mesmo ritmo, mas abrem os olhos no minuto em que nascem. Eles passam o dia inteiro olhando para os pais. O sorriso pode ser pura imitação visual. Essa é uma objeção excelente, e a ciência respondeu isso de forma muito elegante. A prova definitiva vem dos estudos com bebês que nasceram com cegueira congênita. Eles nunca tiveram a oportunidade visual de imitar o mundo. Nunca viram como um pai contrai os lábios num sorriso ou cerra os dentes de raiva. E mesmo assim, quando eles experimentam alegria genuína, raiva ou medo, o rosto se contorce exibindo as mesmas expressões intrincadas dos bebês com visão normal. Eles ativam dezenas de músculos nas mesmas combinações. A privação do estímulo visual não altera nada, o que solidifica que o design do nosso rosto foi esculpido pela evolução. então, o que tudo isso significa? Entendemos que as expressões são inatas, moldadas por milhões de anos e universais. Maravilha. Mas o salto de genialidade aqui não é apenas mapear como o rosto reage ao cérebro. É descobrir que a rua tem 2 sentidos. O Ekman introduziu a hipótese do feedback facial. Uma mudança de paradigma. Totalmente. Basicamente, não é só o cérebro que comanda o rosto. O movimento mecânico e intencional do rosto pode ativamente enviar sinais de volta e influenciar a experiência emocional lá dentro. Imagina estar num evento social tedioso e ser forçado a manter um sorriso social por educação. A hipótese sugere que o esforço físico de contrair os músculos pode recalibrar o seu estado interno, fazendo o evento parecer menos terrível com o tempo. O que é fascinante aqui é como a equipe de Ekman conseguiu comprovar algo tão sutil. Eles mediram parâmetros fisiológicos profundos, fugindo da armadilha de só perguntar aos participantes como eles estavam se sentindo. Como foi esse experimento? Eles convidaram voluntários e pediram para eles fazerem certas caretas. Só que omitiram o real propósito. Eles disseram que estavam apenas mapeando a atividade motora superficial. A instrução era totalmente mecânica. Algo como erga este músculo específico da testa, abaixe o queixo. Em nenhum momento as palavras alegria ou medo foram faladas no laboratório. Transformaram os voluntários em marionetes faciais, controlando os músculos sem evocar memória ou contexto. Enquanto eles adotavam essas configurações que correspondiam ao medo ou à raiva, os pesquisadores monitoravam reações biológicas incontroláveis. Temperatura periférica da pele, frequência cardíaca e resistência elétrica da pele, que indica suor e estresse. E o resultado foi um divisor de águas. O simples ato físico de contrair a musculatura na posição da emoção fez os corpos reagirem fisiologicamente como se a emoção estivesse acontecendo. É a biomecânica enganando o sistema. Os músculos do rosto funcionam como botões de um painel de controle. Se você coloca o rosto na configuração da raiva, ele envia uma mensagem de urgência para o cérebro, avisa que a musculatura está armada para o combate e manda acionar as glândulas.
A frequência cardíaca sobe para preparar o corpo para lutar. A beleza disso é que controlar voluntariamente a arquitetura facial desencadeia a cascata biológica completa. O corpo entende a postura física como uma realidade e alinha química interna para dar suporte a isso. E as ramificações práticas disso na nossa cultura são imensas. Pensa na arte da performance. Qualquer um que já assistiu a uma peça ou filme dramático já se perguntou como grandes atores conseguem produzir lágrimas grossas num set cercado por técnicos e cabos. A emoção autêntica sobrevivendo ali no meio. Isso. A gente romantiza que eles estão sofrendo com memórias do passado ou usando pimenta. Mas, na verdade, muitas vezes essas lágrimas vêm da maestria técnica no controle da atividade muscular e corporal. O ator treinado não precisa evocar o trauma de perder um animal de estimação toda noite no palco. Ele posiciona a musculatura e o corpo na geografia de um sofrimento agudo e mantém isso com extremo foco. O sistema nervoso dele não sabe a diferença entre o palco e a vida real. Ele capta os músculos tensos, a respiração alterada e assume que a tragédia é real. A resposta do sistema nervoso autônomo é acionada e as lágrimas caem. O que mostra quão geniais são as técnicas de atuação do Konstantin Stanislavski no início do século XX. Ele pedia para os atores focarem nas ações físicas para acessar emoções verdadeiras. Ele estava tateando uma verdade neurocientífica décadas antes dela ser mapeada em laboratório. Isso tudo dissolve a fronteira entre a arte dramática, a psicologia e a biologia evolutiva. E cristaliza 3 conclusões inabaláveis de tudo que navegamos hoje. Primeiro, a emoção não é uma abstração, é um evento fisiológico forjado na evolução. Segundo, existe um acordo global e inquebrável. As reações físicas são idênticas, não importa se você está numa metrópole agitada ou numa aldeia em Papua Nova Guiné. E terceiro, esse intrincado maquinário atua todos os dias, de forma silenciosa, orquestrando a nossa adaptação social. trazer esse volume de conhecimento para a realidade de quem nos escuta muda completamente a lente através da qual enxergamos o mundo. Saber que um simples sorriso para um estranho na rua ou um senho instintivamente franzido ao ler um e-mail de trabalho problemático carrega todo o peso e o refinamento de 60 milhões de anos de sobrevivência. Isso transforma o banal em algo extraordinário. Não são só tiques sociais que aprendemos na infância. É a vasta história da nossa espécie operando no rosto de cada pessoa com a qual cruzamos diariamente. É um lembrete reconfortante de que, por trás de todas as barreiras culturais, políticas e linguísticas, a humanidade inteira fala exatamente a mesma língua matriz. Nós rimos do mesmo jeito e sofremos a mesma dor muscular da tristeza. O que nos traz a uma reflexão final que não estava no roteiro das nossas pesquisas de hoje, mas que brota naturalmente delas. Um pensamento para ecoar depois que essa imersão terminar. O cenário está pronto, por favor, compartilhe. Nós acabamos de explorar a fundo a hipótese do feedback facial. A prova irrefutável de que o ato mecânico de mover os músculos é a chave para acionar as nossas respostas emocionais mais íntimas. Considerando esse loop de retroalimentação entre o músculo e o cérebro, surge um questionamento muito intrigante para a realidade estética da era moderna. O que acontece com a amplitude da capacidade humana de sentir emoções genuínas quando popularizamos intervenções estéticas como o Botox? Afinal, essas toxinas têm exatamente o propósito de paralisar intencionalmente os mesmos músculos que a evolução demorou dezenas de milhões de anos para aperfeiçoar. Se a conexão que leva a mensagem do rosto para o cérebro é uma via expressa e vital para a intensidade do que sentimos, será que ao congelarmos intencionalmente nossas testas em busca de uma juventude ininterrupta, nós não corremos o risco silencioso de anestesiar a própria intensidade daquilo que somos capazes de sentir por dentro? É uma reflexão fascinante e bastante inquietante para se ter enquanto observamos as nossas expressões no espelho amanhã de manhã. Agradecemos imensamente a companhia, a escuta atenta e a curiosidade em mais esta jornada profunda pelo conhecimento. Esperamos de verdade que essa nossa análise de hoje tenha expandido os horizontes sobre a complexa e bela natureza humana que todos nós compartilhamos. Até a nossa próxima exploração profunda.